Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estamos juntos mais uma vez. E aí, como você tem passado? Bom, esse canal aqui, é bom que se diga, é um canal que prega a escatologia consumada, o preterismo completo. Nós cremos que a segunda vinda de Jesus aconteceu no ano 70, na derrubada do templo. E nós aqui também pregamos a graça eterna, que é o que veio acompanhado dessa segunda vinda de Jesus. E temos desfrutado dos melhores dias. Então, se você tem se interessado aí por este tipo de assunto, fica aqui no nosso canal. Nós temos várias playlists tratando a vinda de Jesus de vários aspectos, de várias maneiras. É um canal educativo. E hoje nós vamos trazer uma mensagem que é uma reflexão, uma pergunta. E aí, abençoado? Afinal, Jesus era preterista? Bom, você vai saber daqui a pouquinho nessa preciosa mensagem. Mas antes da gente prosseguir, eu gostaria de pedir a você aí que tem acompanhado as nossas mensagens e ainda não se inscreveu no nosso canal, meu querido, se inscreva agora mesmo, toque o sininho para que o YouTube te avise. Deixe aí o seu rico comentário. Se você quiser que o YouTube te avise, é só tocar o sininho aí embaixo. E claro, se você amar, você vai compartilhar nas diversas redes sociais que vocês pertencem. Inclusive, por falar nas diversas redes sociais, nós estamos também inseridos em quase todas as redes sociais aqui disponível aqui no Brasil de maior sucesso. Então, se você quiser acompanhar também o nosso trabalho em outras redes, fiquem à vontade. Estamos no Facebook, no TikTok, no Instagram e por aí vai. Bom, queridos, eu também escrevo livros, isso mesmo. Deus aí me deu esse privilégio de estar deixando aí esse legado para as próximas gerações. E estamos lançando, eu tenho o privilégio de falar isso, estamos lançando, essa semana eu vou receber, que é o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia como você nunca viu. O livro que trata da parte mais importante da escatologia bíblica, que é o Sermão do Monte das Oliveiras. Registrado em Mateus capítulo 24 e 25, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Neste livro eu abordo a segunda vinda de Jesus anunciada principalmente ali em Mateus capítulo 24 e 25. E eu venho trazendo versículo por versículo, eu faço comentários ali, tremendo, livro muito bom, tá? Ali vocês vão entender por que Jesus falou que o templo seria derrubado e que impacto teve isso na vida daqueles que creram em Jesus naqueles dias, que são seus discípulos, e mais tarde os discípulos dos discípulos. Vocês vão entender muita coisa, pessoal. Tudo aquilo ali você vai ver que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Um livro, sinceramente, tá, abençoado? Não é porque fui eu que escrevi, não, mas vai te ajudar muito a entender a segunda vinda de Jesus, tá bom? Então, se você quiser conhecer mais os nossos lançamentos, entre em contato comigo mesmo através do nosso WhatsApp, que vai aparecer para vocês aí anotarem, tá, abençoado? Anotem o nosso WhatsApp e entre em contato comigo. André, eu vi você lá na tua live, no teu programa, você disse isso do livro, eu quero saber mais detalhes, fale-me quanto vai sair e tal. Então, abençoado, não perca tempo, tá legal? Eu acho que eu nasci para isso, para escrever. Mas vamos lá. Vamos então responder a pergunta de hoje? Afinal, Jesus era preterista? Sim ou não? Vamos responder agora. Agora é a hora da palavra. Bom, então vamos à mensagem de hoje sem mais delongas. Meus queridos, antes da gente começar, é interessante a gente trazer aqui o contexto, né, sobre o que é preterismo. Vamos definir o que é preterismo? Eu selecionei aqui, até para que você venha entender melhor, né? Eu acho que é bom contextualizar vocês. O que é o preterismo? A gente fala tanto de preterismo, tá aí. O preterismo é uma corrente de interpretação bíblica e que se concentra na compreensão das profecias, porque a Bíblia tem um teor profético, é a espinha dorsal da Bíblia, são as profecias. Claro, contém verdades fora do seu tempo, né? Verdades eternas, ensinamentos de vida que a gente pode tirar, mas basicamente a Bíblia é um livro profético. Então, compreender essas profecias é muito essencial. E nós, preteristas, nós entendemos que as profecias do fim dos tempos, elas já se cumpriram na sua maioria. Isso porque existem divisões dentro do preterismo. Está ali, as profecias bíblicas já se cumpriram em eventos históricos passados, principalmente na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, existem dois grupos, dois grandes pensamentos sobre o preterismo. O primeiro são aqueles que entendem que todas as profecias bíblicas acerca de um novo tempo foram cumpridas no ano 70 depois de Cristo. E esse canal aqui se identifica com o preterismo completo, tá? Conforme eu falei no começo. Eu creio que todas as profecias bíblicas e acontecimentos escatológicos
Claro que no âmbito bíblico já se cumpriram naqueles dias. Mas existe um outro grupo que tem um outro pensamento. Esse grupo acredita que alguns atos escatológicos ainda estão por se cumprir, como, por exemplo, o juízo final e a destruição, a ressurreição dos mortos, e a destruição ou renovação deste mundo, que são conhecidos como preteristas parciais. Então existe o preterismo completo e existe o preterista parcial. Agora nós podemos responder a pergunta: Jesus era preterista, irmão? Será que Jesus era preterista? Queridos, vamos aqui trazer o contexto de vida de Jesus de Nazaré. Jesus, quando viveu seus dias aqui entre nós, ele foi um pregador, um conhecedor da Torá e um pregador, acima de tudo, apocalíptico. Todo o discurso de Jesus tinha um teor escatológico, e isso é inegável, até mesmo para aqueles que, infelizmente, conseguiram criar uma figura de Jesus diferente dos escritos bíblicos, que é o cristianismo tradicional. Por isso que muita gente se choca lá no sistema religioso quando começa a estudar a Bíblia, quando vai para um curso de teologia. Ele passa a sentir diferença, que o Jesus pregado na igreja é um e o Jesus apresentado pela teologia e estudos é outro. Então, o sistema religioso foi o responsável por criar uma figura que, até então sem estudar, parecia defender uma instituição, ou que Jesus queria e veio ao mundo para criar igrejas. Mas o fato, irmãos, é que Jesus era um pregador apocalíptico. Jesus, a princípio, na história, ele era seguidor de João Batista, que também era um pregador apocalíptico. Esses pregadores apocalípticos, eles vinham vindicar as profecias do Antigo Testamento. Jesus não profetizou nada novo. É importante que se diga. Por isso que o preterismo completo, ele fecha a chave bíblica no ano 70. Porque Jesus não teve como se comunicar literalmente com as pessoas nos dias de hoje. Claro que tem como se comunicar fazendo-se conjecturas, como você vai ver nessa mensagem. Então Jesus era um pregador apocalíptico. Veja o que ele disse aos doutores da lei em uma profecia preterista. Lá em Lucas capítulo 4, após ficar dias de jejuns, né, Jesus quando passou ali, o sistema ensina que era um ser espiritual, mas nós entendemos que ele foi desafiado por sua própria humanidade em debilidade física e alimentar. Jesus não foi tentado por esse ser espiritual, eu mostro isso no livro As 33 Maneiras de Matar o Diabo. Ele foi desafiado por sua própria natureza. Só que a tradição criou um folclore que enreda suas doutrinas, dizendo que Jesus foi tentado pelo diabo. Por isso que diz que ele sofreu e padeceu o que todo homem padece, né? Jesus padeceu o que todo homem padece. Então, depois de fazer este jejum, tá? Era sábado e ele foi a uma sinagoga. E ali ele se declara um ungido do Senhor. Ali começa o seu ministério. Ele cita ali em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 21, uma profecia de Isaías 61. Diz o texto ali, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então Jesus começa a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, ou profecias. Irmãos, o que acontece com todos ali presentes, né, após Jesus ler isto? Se alegravam. Mas aqueles que conheciam essa profecia de Isaías estranharam. Porque, irmãos, esta profecia implicava que se ele fosse quem ele diz que ele era, logo o dia da vingança do Senhor se aproximava. Veja aí o que diz a profecia que Jesus falou lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Vamos ler toda, né? Porque eu acredito aí que teve até uma certa manipulação da tradição cristã que não colocou o finalzinho ali de Isaías. Vê aí. Diz ali, olha, o texto lá em Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí eles pararam lá, né?
Mas o texto aqui em Isaías continua. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Eu até coloquei em letras maiúsculas para significar mais aí para vocês. Irmãos, isso gerou, claro, um impacto muito grande para aqueles que ouviram essa profecia reeditada agora na boca de Jesus. E depois que ele disse ali, né, vou até ressaltar aqui, Lucas capítulo 4, versículo 21, ele ainda fez questão de afirmar que aquilo ali se cumpriu quando aquelas pessoas ouviram Jesus falar isso. Isso aí marcou o começo do ministério de Jesus de forma impressionante. E se vocês lerem todo o capítulo 4, vocês verão que Jesus ainda diz que todo profeta, ele não é bem visto em sua casa. Então não causou um bem-estar não, tá, abençoados? Causou um mal-estar ali. O que ele fez, irmão? O que Jesus, deixa eu voltar aqui a caminho mais. O que Jesus fez? O que Jesus fez aí nesse momento? O que ele fez? Jesus foi ao passado, buscar a sua identidade e assim projetou o futuro, dizendo que ali se cumpria aquela profecia. Qual o futuro que Jesus falou ali? Será que seria o futuro de hoje em dia? Claro que não. Por isso que talvez eles tenham ocultado ali aquela parte, né? O dia da vingança do nosso Deus. Jesus, irmão, foi preterista nessa profecia. Sim ou não? Ele poderia estar falando conosco nos dias de hoje? Mais uma vez, claro que não. Porque a lei que vigorava no mundo daqueles dias o proibia. Isso é fato, isso todos sabem. Porque vigorava a lei de Moisés. Agora, ele pode estar nos dizendo qual o caminho. Porque ele considerou um passado para entender o presente e mostrar o futuro. O que eu estou fazendo aqui? Considerando o passado, entendendo o presente para considerar o futuro, para ressignificar o futuro. E esse é o caminho. Por esta razão, o preterismo completo dialoga conosco, nos mostrando estas riquezas. Por isso que hoje nós nos sentimos mais o quê, irmãos? Mais incluídos, não é verdade? Mais incluídos aonde? Dentro de uma verdade, não dentro de um anacronismo. Porque quando limitamos, atenção no que eu vou dizer, quando limitamos as profecias bíblicas dentro daquele contexto histórico, podemos nos apegar o quê? Ao presente com mais afinco. E não esperando uma profecia, que mesmo para o cristianismo tradicional, é sempre uma incógnita, já viu? Agora vai acontecer, Jesus vai vir na próxima década. Não, está faltando alguns segundinhos para o final dos tempos, o relógio do Apocalipse. Criando o quê? Um déjà vu apocalíptico eterno. É isso que tem feito. E isso aliena as pessoas. Colocam ela dentro de uma bolha em que as pessoas vivem olhando para os seus umbigos enquanto a vida está passando, enquanto o legado que é para nós fazermos está passando. Por isso, irmãos, que o preterismo completo, ele é uma interpretação que te coloca frente a frente com aquilo que verdadeiramente é válido hoje. Mas o sistema religioso não. Irmãos, mas vamos voltar aqui à história do Jesus histórico. Eu estou contando a história do Jesus histórico. Então, após este acontecimento de Jesus ler ali e aquela profecia se cumprir, ele parte em busca ali para separar os seus discípulos. Foi quando ele começou a chamar Pedro, João. E ele os comissiona a irem anunciar que o juízo estava se aproximando. Foi depois disso ali que ele mandou, né? E essa ordem, né, de Jesus, ela se cumpriu durante a sua geração, tá? Neste momento, Jesus pega os seus discípulos e comissiona eles. Vocês vão, né, rodar a Judéia, toda Israel, e vocês vão pregando esse evangelho, o evangelho do arrependimento, que está chegando a hora, chegou o dia do juízo de Deus, é preciso se arrependerem. Essa era a mensagem de Jesus para Israel, tá? Então ele comissiona os seus discípulos, seus seguidores, a irem dentro dessa cidade. Inclusive ele passa orientações, não entrem em casa samaritano, não peçam dinheiro, porque de graça recebeste, de graça dá, porque antigamente tinha um costume muito grande, quando chegavam os profetas, as pessoas, elas queriam ajudar os profetas a chegarem ali aos seus destinos. Enfim, Jesus passa essa orientação. E Jesus fala o seguinte: olha, antes de vocês percorrerem toda a Judéia, o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e grande glória. Logo, se Jesus virá nos dias de hoje, perde todo esse conceito, esse versículo, né? É um versículo que está ali na Bíblia, emperrado e não serve para nada. Eu já falei sobre isso aqui em outro episódio aqui do canal, que eu vou deixar nas descrições para vocês verem melhor essa passagem aí, dessa comissão de Jesus. Agora, abençoados, uma outra coisa também é as parábolas. As parábolas de Jesus é um outro exemplo, pois são profecias ditas em forma de metáforas, como, por exemplo, aquela parábola do sal e da luz. Mas, infelizmente, mais uma vez eu falo isso, hoje
A romantização dessas passagens pelo cristianismo tradicional, ela ocultou a sua verdadeira intenção quando foi dita e principalmente ignorou a mensagem dada aos ouvintes que ouviram naqueles dias. E foi isso que o sistema religioso fez. Ele criou no conjunto de parábolas de Jesus como se fosse dar conselhos humanos para as pessoas. Como foi o caso dessa passagem do sal e da luz. Essa parábola, ela se encontra lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. O que Jesus queria dizer com isto, com essa passagem? Será que isto quer significar os dias de hoje? Será que é somente aquela lição de moral que o sistema religioso gosta de dar, né, que eles pregam em cima dessa passagem, que nós temos que ser o quê? Nós temos que ser diferentes no nosso dia a dia. Será que podemos remeter isto às boas obras e sacrifícios de abstinência somente? Será que é isto? O sal e a luz é um conjunto de metáforas do passado hebraico. Jesus foi ao passado para dar a entender que o dia da vingança do Senhor estava chegando. Jesus chama a atenção para seus ouvintes e seguidores sobre o sal. No mundo antigo, meus irmãos, o sal tinha várias utilidades. O sal era um antisséptico. O sal, se usado em grandes quantidades na carne, ele conservava a carne durante vários dias, visto que não tinha sistema de refrigeração antigamente. O sal era usado para aromatizar. Até hoje existem os sais de banho, já viu? O sal era usado como moeda, era usado como fertilizante, era usado em rituais cerimoniais, dentro da lei de Moisés, dentro do culto, se fazia ofertas salgadas a Deus, como registrado em Levítico e Esdras. Ou seja, o sal era um requisito da aliança do Antigo Testamento. Vamos ver onde está escrito isso? Está escrito em Números capítulo 18, versículo 19. Olha só que coisa incrível, não é, pessoal? Por isso que Jesus, quando citou o sal, ele estava sendo preterista. Ele foi lá no passado resgatar o sal. E está ali dizendo o texto. É uma aliança perpétua de sal perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. Está lá registrado em Números, capítulo 18, versículo 19. E também em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. E Jesus sabia disso quando usou a figura do sal. Porque ele era um mestre, ele era um entendedor da lei. Jesus conhecia o passado. Ele buscou no passado dos escritos para poder apontar o que aquela geração iria passar. Portanto, as parábolas de Jesus são consideradas neste ponto como profecias. Agora, o que significaria o sal? Quando Jesus disse ali, vós sois o sal, ele utiliza uma metáfora. Ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, eu vou colocar aqui para vocês. Olha só o que Jesus diz, vós sois o sal da terra. E essa terra aí, no original, ela está dizendo que é Gé. Muitas vezes a palavra terra na Bíblia assume a posição de terra prometida, como é o caso aí desse contexto. Essa palavra Gé aí, ela não nos deixa sair desse contexto. Então ali está se referindo à terra prometida, não à terra como nós entendemos hoje, de forma global. Até porque se fosse global, o mundo global, natural, a palavra usada ali seria outra, seria cosmos, tá? Então o sal é o símbolo e os discípulos são o conteúdo. Atenção. Logo, a ideia passada por Jesus que sua mensagem dependeria dos discípulos, que teriam a responsabilidade agora de purificar e evitar a corrupção da terra. Especialmente se considerarmos a inconstância dos fariseus, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, daqueles que foram colocados para serem diferentes na terra prometida, ou seja, a cúria judaica. Irmãos, nós, atenção, deixa eu voltar aqui comigo, nós podemos até contar uma história em cima dessa metáfora de Jesus como uma coisa que molda o nosso caráter nos dias de hoje, em relação à purificação que o sal representa, como o sistema religioso faz. Mas nós não podemos nos esquecer do real objetivo dessa e de outras parábolas de Jesus em seu contexto. Por isso que eu comecei falando que quando a pessoa começa a estudar a teologia, ela começa a identificar um outro Jesus diferente do Jesus pregado dentro da igreja. E tudo começou por Jesus, ao citar Isaías capítulo 61, quando ele disse que ali estava se cumprindo o quê? Aquele ano aceitável do Senhor. Estava chegando o dia da vingança, o dia do juízo sobre a terra prometida.
Por isso que afastar Jesus desse contexto contribuiu para a igreja criar uma figura diferente da figura bíblica. Isso só foi possível porque Jesus foi resgatar o passado. Jesus reivindicou as profecias para os dias dele. Ou seja, Jesus foi preterista. Jesus ia ao passado para salvar o presente e ressignificar o futuro. E só salvava-se naquele tempo presente de Jesus quem dava ouvido ao que ele falava. Porque quando ele falou, não desçam do telhado para buscar coisa alguma, por que ele estava falando isso, irmãos? Porque do telhado você conseguiria fugir de Jerusalém quando houvesse a destruição, que houve a destruição. É muito importante a gente fazer essa ressignificação. E o que significa dizer sobre o sal insípido, né? A Bíblia fala sobre um sal, o sal insípido ou sal murcho. Irmãos, no significado mais simples, é quando o sal não tem mais suas propriedades, que o identifica dentro desse contexto já apresentado. É importante entender que naquela época, o sal era extraído de pântanos, lagos ou próximo ao Mar Morto. Essa era a realidade daqueles dias. E por causa disto, o sal, muitas vezes diferente de hoje, tá, abençoado? O sal ele até passa por um tratamento. Mas diferente de hoje, o sal muitas vezes vinha com impurezas, modificando o seu sabor e o seu uso. Era um sal desbotado. Assim, este sal representava quem? Os mestres da lei e os sacerdotes. Esses eram considerados como esse sal murcho, sal insípido, como diz a palavra. Estes quem? Os mestres da lei e os sacerdotes deveriam ser o tempero da terra de Israel e transmitir a lei de Deus, sendo elementos cruciais da aliança mosaica. Porém, como é notório, em todos os escritos nos livros sinóticos, Jesus os desqualifica. Jesus, sempre que tinha oportunidade, Jesus chamava aquela geração má e adúltera por causa dos seus líderes. Então, se esse sal falta, com que será salgado? Não é verdade? Se tinha tanta utilidade assim. Então, Jesus faz essa pergunta em uma expressão proverbial rabínica. Não há sal para o sal. Ou seja, não há como salgar o sal insípido. Isso significa que o sal, por sua própria natureza, não precisa ser temperado ou salgado, pois já é naturalmente salgado. E aí, Mateus capítulo 5, versículo 14, irmão, Jesus fala isso aqui, olha. Não serve mais para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, o uso que se pode dar a esse sal é jogá-lo no chão. Jogar o sal no chão ou jogar fora simboliza uma maldição, conforme visto em outras passagens bíblicas. Então, o que Jesus está fazendo aí, irmão? Ele foi ao passado. Jesus era ou não era preterista? Você quer ver um exemplo? Abimeleque, lá no Antigo Testamento, antes de Jesus, muito antes de Jesus, jogou sal em Siquém para tornar sua terra estéril. Ele arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela, diz Juízes capítulo 9, versículo 45. Isso inibiu o crescimento das colheitas e amaldiçoava a terra, a cidade capturada. Por isso a frase seguinte reafirma a associação do sal insensato com os judeus religiosos, como está aparecendo para vocês aí, Mateus capítulo 5, versículo 14. Ou seja, Jesus vai ao passado para resgatar o que ele assumiu ao ler Isaías capítulo 61 e dizer que nele se cumpre essa profecia. Logo, ele de fato é um preterista. Irmãos, e de fato isso ocorreu ali, quando a terra prometida e seus superficiais defensores, sacerdotes e toda a cúria do primeiro século foi julgada e pisada pelo exército gentio na primavera do ano 70 depois de Cristo, na guerra que marcou o fim do sacerdócio levítico e que impedia e não deixava ninguém entrar no reino de Deus. Bom, abençoados, é claro que eu teria muito mais a passar para vocês, mas eu vou voltar a falar sobre isto em outras mensagens aqui no canal. E a pergunta que foi nos dada, né, se Jesus era preterista ou não, sim, até agora vimos que Jesus era preterista. Aliás, na verdade, forçosamente, todos são preteristas, até aqueles que pensam que não são. Irmãos, por que eu estou falando isso? A visão preterista não é apenas uma forma de interpretar as profecias, mas também uma maneira de viver a fé. Ao entender que o reino de Deus já está presente,
somos o quê? Motivados a viver nossas vidas em sabedoria. E a partir da missão de reconciliar o mundo consigo mesmo, reconectar, porque o cristianismo desconectou as pessoas de sua realidade. Então o preterismo nos oferece uma esperança sólida e um propósito claro para as nossas vidas. Porque quando entendemos o recado que a Bíblia nos dá nos dias de hoje, somos imediatamente obrigados a entender este passado que nos equipa para viver o presente. E um desses equipamentos que nós usamos foi romper os laços com o cristianismo tradicional e entender que aquele Jesus que criaram é um Jesus que defende a instituição, é um Jesus que manda as pessoas para o inferno, é um Jesus que precisa fazer aquilo que você, homem, pode fazer. E isso é um descontexto. Então, abençoado, hoje somos obrigados a entender este passado, nos equipar para viver o presente com esperança e propósito e verdade acima de tudo, para projetar o futuro que nós queremos que aconteça. Então, ao reconhecer o cumprimento completo das Escrituras, nos tiram das amarras de homens cruéis que têm aprisionado o povo de Deus em um descontexto, em um anacronismo e em um déjà vu de maldições. Quando concebemos o que significa a segunda vinda de Jesus no contexto bíblico, somos libertos de uma expectativa de futuros eventos grandiosos que nunca acontecerão e passamos a focar em nossa responsabilidade de viver como cidadãos do reino de Deus aqui e agora. Ok, abençoados? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos vocês e até a nossa próxima mensagem. Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no primeiro século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso.